Você sabe como foi a Guerra do Vietnã? E aí pessoas, eu sou o Lucas e bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias da História. E hoje eu vou falar como foi a famosa Guerra do Vietnã, aquela que todo mundo vê em filmes, no colégio e filme do Rambo e tal. É uma guerra muito famosa, um período muito famoso da história, entre a Guerra Fria e tal. E você vai saber todos os detalhes agora. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Antes de falar da guerra em si, a gente tem que falar das potências do imperialismo. As potências da Europa tinham uma estranha mania de chegar nos lugares e falar: agora essa porra aqui é minha, mano. A Inglaterra fez isso, a Alemanha fez isso, uma galera fez isso, seja na África, na Ásia, tudo quanto é canto. Era o famoso imperialismo que se remonta ao século XIX, onde as grandes potências ficaram desbravando vários lugares para conseguir mais e mais encher os bolsos. Como no imperialismo rolou essa partilha do mundo e tal, o Sudeste Asiático, a Indochina mais especificamente, acabou ficando com a França, que compreende ali o Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia e Birmânia. Essa parte ficou toda para a França fazer o que queria lá, tocar o terror. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão foi lá e escrotizou o lugar, tocou o terror, matou americanos, ingleses, britânicos, chineses e companhia, que estavam todos no Sudeste Asiático, tocou a porra toda. Nessa época, um cara chamado Ho Chi Minh criou a Liga Revolucionária de Independência do Vietnã, o Viet Minh. O líder do Partido Comunista Indochinês é um exilado vietnamita de 48 anos de idade. O seu nome? Ho Chi Minh. Ele que era um cara #humildão, estudou na França e foi treinado em táticas militares, pelo visto muito boa, muito bem treinado nessa parte da guerra. Ele foi o maestro da guerra do lado do Vietnã do Norte. Na época, na Segunda Guerra Mundial, a China ainda não era comunista, então o Ho Chi Minh pediu uma help para a China e para os Estados Unidos, para que eles pudessem ajudar eles lá naquele lado do mundo. Depois da Segunda Guerra Mundial, teve a partilha do Vietnã. O Norte ficou com a China, o Sul com a Inglaterra e o resto da Indochina ficou com a França. A Inglaterra se prontificou a devolver o lado dela para a França e ela fez isso depois, mas a galera que morava no Vietnã não queria voltar a ser colônia francesa depois de ter tocado o terror junto com a galera deles para expulsar os japoneses de lá. Então eles ficaram meio revoltados e tal. Isso foi logo depois, no finalzinho, logo depois que acabou a Segunda Guerra Mundial. Foi aquele final que é mais ou menos: e aí, velho, o que a gente faz agora? Em 1946, o Ho Chi Minh declarou a independência do Vietnã e fez um discurso em francês e tudo mais, dando início à Guerra da Indochina. A Guerra da Indochina é basicamente a França tentando falar que quem manda nessa porra agora sou eu, vocês vão ficar tudo fodido. A guerra foi de 1946 a 1954, contou com um corpo expedicionário francês do Extremo Oriente, com a ajuda dos Estados Unidos, e a guerrilha vietnamita no Vietnã. Para ficar claro aqui que o Ho Chi Minh teve apoio do zelador dos livros, o Mao Tse Tung, na China comunista, e a França teve 75% da ajuda financeira norte-americana. Os Estados Unidos financiam 80% do esforço de guerra francês. Os recursos do Viet Minh vêm diretamente da União Soviética e do novo regime comunista de Mao Tse-tung na China. A França nessa época ainda era uma potência industrial bem foda, mas no pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, todos os exércitos que sobraram eram os exércitos muito merda. Os únicos exércitos que deixou realmente destacado no mapa foi o exército da União Soviética e dos Estados Unidos, que sobraram bastante gente e foi a época que deixou as duas potências em destaque do resto do mundo. Depois do pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, várias potências que lutaram na guerra perderam bastante gente, perderam dinheiro, perderam isso, perderam aquilo, yara. Isso facilitou para que as colônias na África, na Ásia, whatever, declarassem sua independência e se livrassem das mãos desses imbecis. Depois de muita luta entre a galera do Viet Minh e a França acabou sendo derrotada nessa porra e acabou tendo uma conferência de paz em Genebra, onde eles estipularam que o Vietnã tinha que ser dividido entre norte e sul para poder declarar a independência dele da França. A 21 de julho de 1954, chega-se a um acordo assinado na Conferência de Genebra. O acordo prevê um cessar-fogo imediato e a criação de uma divisão temporária de forças francesas e vietnamitas ao longo do paralelo 17.
prevê ainda eleições dentro de 2 anos, com o objetivo de unificar o Vietnã. As independências do Laos e do Camboja são confirmadas. A República Democrática do Vietnã, que era o Vietnã do Norte, e a República do Vietnã, que era o Vietnã do Sul. Se vocês parar para analisar, todos os países comunistas têm democrática no nome. Chegando na década de 60 e 70, o mundo estava dividido em 2. União Soviética de um lado e Estados Unidos. 2 grandes potências, o comunismo, o medo do Ocidente e tal. Cada um desses países vai configurando no seu tabuleiro de war como é que vai ser o jogo para poder moldar o mundo, cada um a sua própria visão. Esse período foi conhecido como Guerra Fria. Como eu não fiz um vídeo de Guerra Fria ainda, que eu vou fazer posteriormente, eu vou dar uma explicação bem rápida do que é a Guerra Fria. A Guerra Fria é como se 2 adultos não se gostassem e colocassem as crianças para brigar. É basicamente isso. Por exemplo, se os Estados Unidos falam, não, porra nenhuma, não sei o que, vai tomar no seu cu, a União Soviética tem a obrigação de destruir o mundo. Por causa disso. E vice-versa. Mas se as crianças estão brigando, que se foda, é briga de criança. Depois da derrota francesa, os vietnamitas marcaram um plebiscito para ver se eles queriam mesmo a reunificação do Vietnã, em 1956. Secretamente, a França estava fazendo um bem bolado com o Vietnã do Norte para fazer eles voltarem a ser colônia francesa. Mas os Estados Unidos descobriu essa parada toda e acabou fazendo um golpe de estado no Vietnã do Sul, tirando o imperador Bao Dai e colocando o Ngo Dinh. Os Estados Unidos apoiam a nomeação de Ngo Dinh Diem como governante do novo Vietnã do Sul. Diem toma o controle do exército colonial francês e do exército da República do Vietnã. Ngo Dinh, que era um cara que era um fantoche francês, mesmo ele tendo sido colocado pelos Estados Unidos, que era um cara corrupto e meio ditador da vida lá. Mas em 1955, o Vietnã do Sul mandou todo mundo do lado norte tomar no cu, eles não queriam a porra das eleições e o Ho Chi Minh ficou muito puto. Tínhamos os nossos próprios problemas no Sul. Violência entre religiões e crime organizado. Mas Diem acabou com tudo isso. Livrou-se do imperador Bao Dai e autoproclamou-se chefe de Estado e, com a ajuda dos americanos, impôs o seu regime sobre o Sul. Rapidamente se torna evidente que as eleições acordadas na Conferência de Genebra não irão realizar-se e que a divisão do Vietnã no paralelo 17 tornar-se-á permanente. Com o apoio da China, o Ho Chi Minh começa uma campanha de tocar o terror no sul. Ele faz uma campanha de insurreição moderada. O que é? Ele manda a galera dele, os Vietcongs, aquela galera treinada para fazer guerrilha, lá no sul, escrotizar lugar, fazer assassinato, matar pessoas, sequestrar a galera do governo e tal. Nessa época também os Estados Unidos estavam mandando pro Vietnã do Sul mercenários para poder dar treinamento, enviar armas e whatever para ajudar o sul nessa brincadeira toda. Por que eles estavam ajudando o sul? Eles acreditavam na teoria do efeito dominó. O efeito dominó era, por exemplo, se o Vietnã do Sul caísse ante o comunismo, todo o sudeste asiático ia cair junto na ciranda e eles iam perder aquela área de influência ou para a China ou para a União Soviética. Então ia foder duro para eles. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My, hammer time. Os Estados Unidos estavam lá ajudando, dando armas, mandando mercenários para poder treinar a galera e tal, tentando expulsar os Vietcongs do território do norte. Mas, em 1964, aconteceu um pretexto do Unidos entrar de fato na guerra, que foi o ataque ao navio USS Maddox. 2 de agosto de 1964, o USS Maddox é atacado por 3 torpedeiros norte-vietnamitas no Golfo de Tonkin. 4
de agosto de 1964. Um segundo ataque é relatado. Mudança de curso iniciada. 17471. Muitos veem o fato como uma declaração de guerra norte-vietnamita. Em 5 de agosto de 1964, aviões americanos retaliam atacando instalações na costa norte vietnamita. 7 de agosto de 1964, o Congresso aprova a resolução do Golfo de Tonkin, autorizando o presidente Johnson a tomar todas as medidas necessárias no sudeste da Ásia. O engraçado é que em 2005, eles liberaram os arquivos secretos da CIA e tal, e descobriu-se que não teve ataque nenhum, foi um pretexto forjado no papel, só pra eles lá e sentarem a porrada na galera. Estados Unidos, né, não é nada diferente do que eles fazem hoje. A situação no Vietnã do Sul tava saindo de controle, porque o governo do Ngo Diem, ele era extremamente corrupto e não deixava a galera fazer nada. E a opinião pública vietnamita estava caindo em cima do cara. Os Estados Unidos perceberam que ele não tinha culpa em aguentar a pica do Vietnã do Norte. Então eles decidiram matar ele. A CIA e o governo americano falaram que não se oporiam se por acaso, alguma eventualidade assim, ele acabasse assassinado por causas naturais, né? O que é bem natural quando você é assassinado pelo governo. E então ele foi deposto e assassinado, não necessariamente nessa ordem. 3 semanas antes do assassinato do Ngo Diem, John Kennedy, presidente Kennedy, foi assassinado. No lugar dele entrou o Lyndon Johnson. O presidente Diem foi assassinado num golpe militar. E o Vietnã do Sul é agora governado pelos militares. Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, também foi assassinado. E o seu sucessor, Lyndon Johnson, enfrenta uma crise que marcará profundamente a sua presidência. Ele que já entrou tocando terror, enviando tropas e mais tropas e aumentando a ajuda financeira do Vietnã do Sul. No verão de 1967, os Estados Unidos enviam mais de 500 milhões de dólares para ajudar o Vietnã do Sul. Mais de 1,5 milhão de crianças frequentam as centenas de novas escolas. E pela primeira vez, centenas de milhares de civis pobres recebem tratamento médico moderno. E nisso teve o ataque do SS Maddox e começou em 1965 a Operação Rolling Thunder, que era basicamente o ataque em partidas de B-52 sobre o Vietnã do Norte, ataque aéreo. Inicia-se a guerra em território vietnamita. Em 7 de fevereiro de 1965, as forças Vietcongs atacam uma segunda base aérea. 8 americanos são mortos e outros 126 ficam feridos. Semanas depois do ataque a Pleiku, o presidente Johnson autoriza um bombardeio em larga escala dentro do Vietnã do Norte. Chamada de Operação Trovão Retumbante, a estratégia é dupla: danificar o esforço de guerra norte-vietnamita, destruindo alvos militares e industriais, e esmagar sua vontade de lutar, demonstrando a incrível extensão do poder americano. Os comandos americanos acreditam que ambos os objetivos serão conquistados em apenas 8 semanas. A guerra do Vietnã foi comandada pelo generalíssimo Westmoreland. E como os Estados Unidos não queriam cutucar a onça com a vara muito curta, a guerra tomou um rumo diferente. Por quê? A guerra não foi tipo o dia D na Segunda Guerra Mundial, que era a marcha para Berlim. Vamos conquistar territórios e avançando mais e mais até enfiar uma pica no cu do Hitler. Não, foi uma guerra de contenção, onde eles iam defender o sul dos ataques dos Vietcongs, já que eles não queriam chamar os russos e os chineses para entrar na briga na Ciranda junto com eles. Já que o território do sul estava sendo atacado pelos Vietcongs, eles decidiram ficar lá e estabelecer as bases lá e defender essa galera do Vietnã do Sul dos ataques dos Vietcongs, que estavam enchendo porrada nos caras. A maior estratégia da guerra foi a chamada Search and Destroy, que era achar o inimigo e matar o inimigo no território do sul. Rastrear e destruir.
O plano é brutalmente simples: rastrear os inimigos no Vietnã do Sul e depois destruí-los em números tão altos que eles não possam continuar lutando. Os Estados Unidos estavam lá na deles, lá defendendo o sul dos Vietcongs, já que eles não estavam invadindo ninguém. Mas tinha um problema, que esses Vietcongs estavam infiltrados na população do Vietnã do Sul. Então era difícil você saber quem que era quem. Então o generalíssimo Westmoreland criou a razão Body Count. Quando eles entravam em tiroteio com os Vietcongs, eles contavam as baixas americanas e as baixas vietnamitas. Se eles ganhassem mais do que perderam, estamos ganhando a guerra. Era essa a razão da parada. A média de mortes em números de 12-1 os convence de que nessa guerra sem fronte, a contagem de corpos será a medida de sucesso. Pela primeira vez na história moderna militar americana, a vitória na guerra será medida não por território tomado, mas pela contagem de corpos. Mas depois de muito tempo começou-se a duvidar dessa tática de se medir a guerra, porque a galera brotava do nada, então era impossível de matar todo mundo, porque os próprios vietnamitas, os norte-vietnamitas, Vietcongs, eles escondiam os corpos da galera deles que morriam em uma vasta rede de túneis bem complexa que era no subsolo das florestas. Os americanos só foram descobrir em 67, então tá foda, entendeu? Tet é o principal feriado deles, é o Ano Novo Lunar. E nesse Ano Novo Lunar tinha uma trégua de 36 horas, onde a galera podia festar pra caralho, todo mundo... Milhões de pessoas em todo o Vietnã se preparavam para o feriado nacional mais importante, o Ano Novo Lunar Vietnamita, ou Tet. O Tet marca a chegada da primavera, época de homenagear os ancestrais e de desejar boa sorte para o ano novo. Mas o Ho Chi Minh decidiu ignorar essa trégua e do nada, a maior ofensiva da noite pro dia, apareceram 85 mil norte-vietnamitas entre Vietcongs e exército regular, tocando o terror na porra toda. Do nada. Era tipo o cara plantando arroz e do nada ele arrancava o chapéu de Raiden dele lá e começava a metralhar todo mundo, tá ligado? Era maluco. A minha fazenda. Toma a porra da minha fazenda! Fica chegando! Eu sou o líder da fazenda, filho da puta! Até Saigon, que era lá no sul do Vietnã do Sul, foi atacado. A embaixada americana foi atacada também. Só que os Estados Unidos conseguiu repelir essa galera que só foram lá pra tocar o terror e fazer bagunça só. O que facilitou toda essa invasão foi justamente essa rede de túneis que era de uma alta engenharia foda que os norte-vietnamitas tinham feito. E despejavam suprimentos e soldados por todo canto, que os americanos só foram descobrir em 67, onde eles realmente viram como que era o poder norte-vietnamita. Nessa guerra, os americanos tinham total superioridade aérea, então eles viam de helicóptero tocando terror na porra toda, a chamada cavalaria aérea, e eles despejavam as tropas e saíam fora. Primeira Cavalaria, uma das novas unidades aéreas de assalto do exército. Depois de meses lutando combates pequenos e frustrantes, as forças americanas se preparam para desferir seu primeiro grande ataque contra 200 soldados norte-vietnamitas, usando uma nova tática experimental: a mobilidade aérea. Tem formação! Equipada com o Rius UH-1, a primeira cavalaria criada para inserir soldados em combate usando helicópteros. Depois que a guerra chegou a Saigon, que era o lugar mais seguro, foi filmagem para tudo quanto é lado, a opinião pública americana ficou em cima do presidente, porque nos Estados Unidos era estamos ganhando a guerra, mas aí eles viam as imagens da embaixada sendo invadida e todo mundo se fudendo lá e eles ficaram, porra, o que tá acontecendo? Essa foi a primeira guerra que foi transmitida por jornalistas. Ao contrário da Segunda Guerra Mundial, a cobertura da Guerra do Vietnã não foi submetida à censura. Assim, centenas de correspondentes de guerra cobriam as batalhas e as imagens eram transmitidas para os lares de milhões de americanos. Uma das causas para a galera ficar muito puta foi uma das filmagens que mostrou um soldado americano dando um tiro na cabeça de um soldado, suposto soldado Vietcong. No primeiro dia de fevereiro de 1968, um cinegrafista da NBC filma o chefe sul-vietnamita da Polícia Nacional em Saigon, enquanto um prisioneiro Vietcong é trazido até ele. A imagem resultante se torna símbolo da brutalidade da guerra. E isso foi para os Estados Unidos e deixou a galera maluca, tocando terror, os hippies estavam malucos. Diante apenas dos números frios da contagem de corpos, o povo americano tem dificuldade em enxergar algum progresso no Vietnã.
Em 2 anos, o apoio popular à guerra caiu de 80% em 1965 para apenas 46%. Depois dessa ofensiva fracassada dos Vietcongs, os Estados Unidos resolveram acabar com essa porra toda. Então, eles descobriram a trilha Ho Chi Minh. A trilha Ho Chi Minh era uma trilha de suprimentos que se estendia paralelo à fronteira do Vietnã. O Vietnã é uma cobrinha assim. Ela se estendia paralelo entre a fronteira do Vietnã e do Camboja, onde os Vietcongs despejavam suprimentos, munições, tropas, armas e Sem o conhecimento dos americanos, o inimigo transportou nos últimos 7 meses centenas de milhares de morteiros, projéteis de artilharia, armas, granadas de mão e explosivos para o sul, pela trilha Ho Chi Minh. Depois de terem vencido a ofensiva do Tet, os americanos estavam, porra, estamos ganhando a guerra. Ao ver que essa tática do Search and Destroy não estava dando merda nenhuma, o presidente Lyndon Johnson ele resolveu tocar o pé na bunda do Westmoreland e chamou o general Abrams para poder reformular as táticas de guerra. Em 1969, o presidente Johnson resolveu que não ia mais se recandidatar à presidência. Com certeza a galera já tinha avisado para ele que essa pica que ele assumiu naquela época manada dele não ia ter como dar certo, eles vão perder a guerra, então ele resolveu tirar o dele da reta. Com os filhos da América em campos distantes. Com o futuro da América em xeque aqui mesmo. Com nossos desejos de paz na balança todos os dias. Não acredito que deveria dedicar 1 hora ou um dia do meu tempo a interesses partidários pessoais ou a qualquer tarefa que não as incríveis tarefas da presidência dos Estados Unidos da América. Dessa forma, eu não buscarei e nem vou aceitar a indicação do meu partido para mais um mandato como presidente. Eu não sei vocês, mas eu vou sair estrategicamente pela direita. Vocês que se fodam. Então, assumiu o presidente Richard Nixon, que foi o presidente mais controverso dos Estados Unidos e tal. Em meio a esse cenário de guerra e inquietação nacional, o republicano Richard Nixon é eleito presidente sob a promessa de restaurar a ordem no país e alcançar a paz no Vietnã. E ele, junto com o general Abrams, começaram uma política de pacificação. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Após o massacre de My Lai, que aconteceu em 16 de março de 1968, onde centenas de pessoas, entre mulheres e crianças, foram fuziladas por soldados norte-americanos, onde foi filmado e fotografado e essa porra acabou vazando para os Estados Unidos, a galera ficou maluca, querendo para de matar essa galera. O que a gente tá fazendo indo lá do outro lado do mundo para matar esses pobres coitados e tal? O presidente Nixon acabou fazendo com que os Estados Unidos se retirassem da guerra, tirando as tropas de lá. Nixon tira 25 mil tropas de uma vez, o que vai deixando a situação um pouco complicada pra galera que ia ficando, porque faltava gente, faltava munição, faltava suprimento, eles tinham que defender aquela porra, mas não... Essa parte da guerra foi conhecida como vietnamização, já que os Estados Unidos estavam rearmando o Vietnã do Sul, ajudando financeiramente, eles resolveram tirar o deles da reta e colocar o Vietnã do Sul para combater realmente os norte-vietnamitas, os Vietcongs. E nessa retirada, os Estados Unidos deixou Saigon às pressas, acabaram deixando um monte de coisa para trás, eles pousavam nos porta-aviões e como não dava tempo deles guardando os helicópteros, eles jogavam na água, empurravam, era uma derrota. Foi a derrota dos Estados Unidos foi aí. O que o Nixon chamou de perder a guerra com honra, o que eu chamo de perder a guerra fudidamente.
Após a retirada americana, o Vietnã do Norte e do Sul foi reunificado em 76, Saigon foi rebatizada em homenagem ao Ho Chi Minh, e o tal efeito dominó que os Estados Unidos estavam esperando aconteceu. O Laos virou comunista, o Camboja virou comunista, mas uma coisa que eles não preveram, os americanos não preveram, foi que o Vietnã se tornou comunista, mas não se aliou nem à China, nem à União Soviética. Eles acabaram tendo comunismo só deles lá, ficaram no seu mundinho. O que matou o comunismo foi deixar ele se fuder sozinho, porque o ser humano é capitalista por natureza. Bom, pessoas, o vídeo vai ficando por aqui. Se eu acabei falando alguma coisa de errada ou esqueci alguma coisa, me desculpa. Foda-se. Coloquem nos comentários o que vocês querem pro canal, críticas, sugestões, xingamentos também, vou ler também, se você quiser comentar. Se inscreva no canal. Obrigado por assistir e tchau!